no dia a dia. E olhando e vendo um pouco o que a Bíblia tem a nos ensinar sobre esse assunto, sobre esse tema, eu tenho algumas curiosidades que eu queria compartilhar com vocês antes de entrarmos no assunto. Espera aí, eu não liguei o controle. Mas uma delas é que a adoração a Deus não deve partir de um ato voluntário do ser humano, né? De cada um de nós. Não é apenas como algo voluntário, mas nós devemos seguir um critério. A adoração que Deus quer, que agrada a Deus, exige do adorador um critério a ser seguido. E o exemplo que eu trouxe aqui, que talvez vai ser trabalhado no próximo domingo, é o exemplo de Caim e Abel. Caim e Abel, ambos chegaram diante de Deus com o sacrifício de adoração. Mas Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou o sacrifício de Caim. E a resposta é muito simples. Porque ele aceitou de Abel, porque Abel seguiu o critério que Deus estabeleceu. E Caim não se preocupou em saber como Deus quer ser adorado. E uma outra curiosidade também que nós encontramos aqui é que Deus não apenas quer ser adorado, mas Ele diz como ser adorado. Ele não apenas quer ser adorado, Ele não apenas quer ser cultuado, mas Ele nos diz como Ele quer ser cultuado. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui já leu a Bíblia toda? Amém. Bastante gente, né? Que bom. De todos os livros que você passou pela Bíblia, qual deles você achou mais difícil? Hã? Números. Deuteronômio. Que mais? Daniel. Que mais? Levítico. Só? De todos que leram? Ou vocês não acharam nenhum livro difícil? Que bom. O mais interessante é que a maioria das pessoas que leram a Bíblia toda e que leem com frequência, um dos livros que eles acham mais difíceis, mais pesados, é o livro de Levítico e de Números. Mas o mais interessante é que no Antigo Testamento, Levítico é o livro onde Deus fala para o povo como Ele quer ser adorado. E por que geralmente nós achamos Levítico um livro tão difícil de ser lido? Né? Porque lá em Levítico está exatamente os critérios que Deus estabelece para o povo, para como Ele quer ser adorado. Mas eu tenho uma notícia para você também, pode ser boa, pode ser ruim. A notícia é que a adoração do Antigo Testamento, ela é diferente da adoração no Novo Testamento. Hebreus capítulo 12 vai mostrar um pouco de como era a adoração no Antigo Testamento e como deve ser a adoração no Novo Testamento também. Então Deus em Levítico, Ele traz para o povo os critérios da adoração, que o povo tinha que passar por um ritual de purificação, de limpeza. Para vocês terem ideia, uma vez ao ano, o povo, quando eles iam para adorar no templo, eles tinham que tomar banho, eles tinham que lavar o cabelo, tinham que pentear o cabelo, tinham que ajeitar a barba, tinham que lavar as suas roupas, tinham que cortar as unhas, tinham que fazer toda a higiene pessoal para seguir para a adoração no templo. O sacerdote só entrava uma vez no ano. Tinha toda uma roupa especial. Eles tinham que seguir esse critério. E quando esse critério não era seguido, coisa boa não dava. Alguns morreram quando tentaram fazer diferente. Mas o Novo Testamento é diferente a adoração, até mesmo porque Jesus, Ele substitui todos os instrumentos, todos os símbolos do Antigo Testamento. Jesus, Ele substitui tudo isso. A nossa adoração, ela é diferente no Novo Testamento. E aí você pergunta, então, qual é o livro no Novo Testamento que fala mais da adoração que Deus quer? Nenhum. Porque de Mateus a Apocalipse, Deus está falando como Ele quer ser adorado. Nós vamos adorar a Deus a partir do novo nascimento. Quando nós temos uma nova vida em Cristo, aí sim nós podemos adorá-lo. Mas como nós podemos adorá-lo? De que forma nós podemos adorar? Então, que é a adoração que Deus quer? Como era essa adoração que Deus quer? Para isso, convido você a ler o Evangelho de João, no capítulo 4. O texto está aqui, mas você pode acompanhar na sua Bíblia também. E talvez é um texto central que vai falar da adoração. É um texto muito interessante.
e nós vamos ler esse texto, meditar sobre ele um pouco. Eu pedi a Karen para ler. Pode ser, Karen? Eu esqueci de falar, João 4, do versículo 10 ao versículo 16. Jesus lhes respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde posso conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. Ele disse: vá, chame o seu marido e volte. Então, qual a adoração que Deus quer? Eu trago uma frase para nós, eu quero que você leia junto comigo. Vamos lá? 1, 2, 3. A adoração que Deus quer é a adoração de uma consciência avivada pela santidade de Deus. A adoração que Deus quer é uma adoração de uma consciência avivada pela santidade de Deus. Ao decorrer dessa conversa que nós teremos aqui sobre esse texto, nós vamos entender melhor o que é uma consciência avivada pela santidade de Deus. Como essa consciência que é animada, que é movida quando nós nos deparamos com a santidade de Deus. Uma informação interessante também que esse texto e a Bíblia vai trazer para nós é que a adoração, ela não necessariamente é culto. Quando Jesus chega para os fariseus e para um grupo de pessoas e diz: este povo, eles me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então isso significa que o culto, ele é uma homenagem, é uma exaltação, é uma honra, é uma consideração a alguém ou a um ser, mas não necessariamente que a pessoa de fato, ela está adorando com aquele fato. Por isso que ele diz: esse povo me honra, me glorifica com os lábios, mas o coração está totalmente longe de mim. Então o culto não necessariamente é uma adoração. Então a pergunta que nós podemos fazer é: qual é a adoração que Deus quer? Como Deus quer ser adorado? Como é esta adoração? E com base nesse texto, a primeira aplicação que nós trazemos para nós é que a adoração que Deus quer exige conhecimento de Deus. No versículo 10, ele vai dizer para a mulher o seguinte: se você conhecesse o dom de Deus. Então isso significa que não é possível adorar a Deus sem conhecer a Deus. Como é que eu vou adorar? Como é que alguém vai adorar um Deus que não conhece? Como é que a pessoa vai adorar a Deus se ela não conhece a Deus? E Jesus faz essa pergunta para a mulher: se você conhecesse, significa que ela não conhecia. Que ela não conhecia Deus, que ela não conhecia Jesus, até porque ela estava diante do próprio Jesus, mas ela não tinha noção de quem Ele era. E o dom de Deus pelo qual Jesus está se referindo é o Espírito Santo. Esse dom de Deus aqui é o Espírito Santo. E ele continua: é possível ter contato com Jesus sem conhecê-lo. Ele disse para a mulher: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água. Ela estava tendo contato com Jesus, mas ela não fazia a mínima ideia de quem era Jesus. Uma aplicação básica para nós. Quem tem Face ou quem tem Instagram aí, mais ou menos quantos amigos você tem no seu Face? $600? Quem dá mais? 1.100. 4? Você entende? Por quê? Agora tem 1.100. Você tem
aquelas pessoas adicionadas como seu amigo no Facebook. Mas com quantas delas você se relaciona? Ainda relaciona muito. Dessas 10, ou do todo, quantas delas é de fato o seu amigo e você realmente conhece? Você viu que vai reduzindo? É possível ter contato com as pessoas e não conhecer as pessoas. Assim como é possível ter contato com Jesus e não conhecer Jesus. Não saber de fato quem Ele é. É exatamente o que estava acontecendo com essa mulher. Ela estava tendo contato com Jesus, mas ela não sabia quem era Jesus. Conhecimento de Deus, a adoração que Deus quer, no versículo... Nossa, eu estou com dificuldade de enxergar ali. Se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo, significa que a sua busca de Deus é do tamanho do conhecimento que você tem de Deus. A sua busca de Deus é do tamanho do conhecimento que você tem de Deus. O quanto você conhece a Deus. É nesta proporção que você busca. O quanto eu conheço a Deus, é nessa proporção que eu vou buscar a Deus. Ele diz, se você conhecesse quem está lhe pedindo. Ela não pediu, ela não agiu diferente porque ela não sabia quem era Jesus. Ela estava tendo contato, mas ela não conhecia quem era Jesus que estava na frente dele, o Messias. Sem conhecimento de Deus, não é possível confiar em Deus. Você confia em alguém que você não conhece? Eu não confio. Eu não confio em alguém que eu não conheço. Se a gente está andando na rua e vem alguém meio diferente, meio estranho, você já muda de calçada, porque vai saber. Vai que é alguém que quer fazer algum mal a mim. Hoje, infelizmente, nós estamos nesse nível. Mas como é que dá? Nós vamos confiar em alguém que nós não conhecemos. Ela disse, Senhor, o poço é fundo. Como é que você vai tirar esta água? Ela não confiava que Jesus seria capaz. Ele não estava falando daquela água do poço, ele estava falando do Espírito Santo, estava falando dele. Mas mesmo que ele não estivesse falando dele, ele seria totalmente capaz de tirar a água do poço sem usar qualquer utensílio para trazer água do poço. Ele seria capaz de fazer a água flutuar, sim ou não? Sim, se ele andou em cima das águas, ele seria capaz de manipular a água, fazer aquele bolinho de água subir e ele tomar. Naturalmente ele conseguiria fazer isso, mas ela não confiava, porque ela não conhecia. Talvez nós estamos confiando pouco em Deus, porque nós não estamos conhecendo a Deus. Sabe aquela situação que você fala assim, eu entrego na mão de Deus, mas dá 2 minutos já pegou de volta? Não, eu coloquei na mão de Deus, dá 5 minutos você pegou de volta, você já está tentando fazer do seu jeito, talvez porque você não está conseguindo confiar em Deus, porque você não conhece esse Deus, que é capaz de todas as coisas. A adoração que Deus quer é a adoração que exige conhecimento de Deus. Não deixe que a obra te impeça de conhecer o Deus da obra. Esta mulher, ela conhecia todos os feitos que Deus tinha realizado no povo, no seu povo. Ela conhecia todos os milagres que Deus tinha realizado através da sua geração, através dos seus antepassados. Mas ela não conhecia o Deus da obra. O que nós podemos aprender aqui, irmãos, antes de você se envolver em qualquer ministério, se envolva com o Deus do ministério. Antes de você se envolver no ministério da música, se envolva com o Criador da música. Antes de você se envolver com a liderança, qualquer liderança de célula, se envolva com o líder dos líderes, com o líder dos líderes. Se envolva com Deus. Antes de você se envolver com o ministério da terceira idade, casais, de família, infantil, multimídia, recepção, se envolva com o Deus. Porque isso é muito mais importante do que a obra. Amém? Porque Deus não quer apenas... Deus não quer não, apenas não. Deus não quer o nosso serviço. Quem precisa desse serviço diário somos nós. Deus quer a nossa adoração. Deus quer
que nós nos aproximemos dele dia a dia. Então não deixe que os afazeres do dia a dia da igreja ou do serviço te impeça de conhecer mais a Deus. Amém? Sem conhecimento de Deus, você pode estar apenas crendo na existência de Deus. Ela disse assim: por acaso, você nos deu, o nosso pai Jacó nos deu esse poço. Ela acreditava mais em Jacó do que no próprio Deus, que fez com que Jacó fosse um homem próspero. Tiago, Tiago, em capítulo 2, ele vai dizer que vocês creem em Deus. Ele está falando isso para a igreja. Vocês creem em Deus? Muito bem. Muito bem, parabéns, vocês creem em Deus. Vocês creem na existência de Deus. Os demônios também creem. Eles creem tanto que eles tremem de medo diante da existência de Deus. Então os demônios creem em Deus, na existência de Deus, mais do que nós. Mas crer em Deus não é suficiente. Não é suficiente crer em Deus. Crer na existência de Deus, o ladrão também crê. Crer na existência de Deus, o profissional do sexo também crê. Crer na existência de Deus, o homossexual também crê. Crer na existência de Deus, o mentiroso também crê, o assassino também crê. Não é suficiente crer na existência de Deus, mas nós precisamos crer de fato que além dele existir, conhecê-lo, que tipo de relacionamento ele quer que nós tenhamos com ele. Nossa transformação é na medida da proporção do nosso conhecimento. Algo interessante acontece aqui nesse texto. Quando ela entende que Jesus está falando de uma água que não dá mais sede a partir do momento que a gente bebe, ela diz: Senhor, então me dê desta água para que eu não tenha mais sede. Até aí ela entendeu. Mas depois mostra que ela não entendeu o que Jesus estava querendo dizer. Ela diz: para que eu não volte mais aqui para tirar esta água. Jesus não estava falando daquela água, Jesus estava falando dele, do Espírito Santo que ele dá, que não causa mais sede da alma. Então a mudança na vida dessa mulher estava acontecendo de acordo com a compreensão que ela estava tendo daquilo que Jesus estava falando. E é a mesma coisa, a transformação na nossa vida, na sua vida, vai acontecer de acordo com o conhecimento que você tem. Se você conhece pouco, a sua transformação vai ser pouca. Se você conhece o básico de Deus, a sua transformação vai ser básica. Se você conhece no geral, a sua transformação vai ser genérica. Mas não é esse conhecimento que Deus quer que nós tenhamos dele. Ele quer que nós tenhamos um conhecimento muito mais profundo dele mesmo. Amém? Para resumir esse ponto, que a adoração que Deus quer exige conhecimento de Deus. Adoração é quando as palavras da boca de quem conhece a Deus se tornam internas de um coração que se oferece a Deus. Então, adoração é quando as minhas palavras se tornam algo que eu realmente sinto. Ela toca de fato o meu coração. Ela transforma a minha vida. Eu não estou falando algo da boca para fora. Eu não estou apenas cantando uma canção, me enche da tua glória. Eu estou de fato dizendo: Senhor, eu quero ser cheio de ti. Eu não estou apenas cantando: Senhor, eu me rendo, mas eu estou dizendo: Senhor, o meu coração se rende ao teu senhorio. O meu coração se prostra diante de ti. Isso é conhecer a Deus. É quando as minhas palavras, elas se tornam real, atitude no meu coração e na minha vida. Então, a adoração que Deus quer exige conhecimento de Deus. Em segundo lugar, a adoração que Deus quer exige sede de Deus. Você pode ler essa frase para mim? 1, 2, 3. Vocês estão avivados hoje? Quem beber desta água nunca mais terá sede. Mas Jesus fala para ela antes que quem beber desta água do poço, ele estava falando, voltará a ter sede. Isso significa que quem busca satisfazer seus desejos e anseios em religião ou qualquer outra coisa,
terá uma satisfação, nunca terá uma satisfação total. Quem busca satisfazer os seus anseios em religiões, em filosofias, no dinheiro, nas riquezas, no trabalho, enfim, qualquer outra coisa, nunca terá uma satisfação total. A pessoa, ela vai sempre querer mais, ela vai sempre querer buscar mais. Aí ela vai para o vício da droga, ela vai para o vício da bebida, ela vai para o cigarro, ela vai para qualquer outra coisa que vai prejudicar a sua saúde física, sua saúde espiritual, sua saúde emocional, sua saúde familiar, prejudicar seus relacionamentos, porque ela está com sede, mas ela está tentando saciar a sua sede em coisas que não podem matar a sua sede. Eu ouvi alguém dizer o seguinte, que a sua sede, a sede da sua alma é do tamanho de Deus. Isso significa que só Ele pode satisfazer essa sede da alma humana. Nenhuma outra coisa pode satisfazer essa sede. Quem bebe do Espírito, que é água viva, que Jesus está se referindo, tem sede e não tem sede ao mesmo tempo. Como assim? Que ele diz, quem beber desta água nunca mais terá sede. Então, nós entendemos diante desse texto que a pessoa, ela tem sede e não tem. Vamos ver. Ela tem sede porque deseja beber cada vez mais. E aquela palavra que vocês estão vendo ali, que alguns falam assim, sofregamente, essa palavra mesmo, quer dizer uma busca incessante, uma busca excessiva. Algo que você não quer parar de buscar. Então, quem bebe do Espírito Santo de Deus, essa água viva de Deus, tem sede porque deseja cada vez mais beber do Espírito Santo de Deus. Salmo 42, versículo 1. Davi, ele vai dizer, Senhor, assim como a corça anseia pelas águas, a corça era um animal do deserto, ela corria ou corre loucamente atrás de uma água corrente para beber. E ele diz, assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de ti. E no 63 ele vai dizer a mesma coisa. Senhor, como a terra seca anseia pela chuva, assim está a minha alma. Ela tem sede de Deus, ela tem sede do Senhor. Por isso que quanto mais a gente busca a Deus, mais a gente quer conhecer a Deus. Quanto mais a gente ora, mais a gente entende que precisa orar. Quanto mais a gente busca, mais a gente quer buscar. Porque a gente entende que essa sede, ela aumenta cada vez mais que nós estamos buscando em Deus. Não tem sede por quê? Não tem sede porque fica tão satisfeito que jamais deseja beber ou experimentar outra coisa. Então a pessoa não tem sede de outra coisa. Então ela não necessita buscar satisfazer os seus anseios em qualquer outra coisa. Porque ela já experimentou dessa água viva. E essa água viva é suficiente. Ela deseja mais de Deus. E aí ela não precisa beber em outras fontes contaminadas, águas paradas, imoralidades, riquezas, dinheiros e aí por diante. Então, quem bebe do Espírito Santo tem sede porque deseja beber mais. Não tem sede porque fica satisfeito quando encontra o Espírito Santo de Deus. Amém? Por isso que a adoração que Deus quer exige ter sede de Deus. E ele continua, sentir sede de Deus é querer ter experiências profundas com Deus. Sentir sede de Deus é querer conhecer mais a Deus. É querer buscar mais a Deus. É todos os dias se preocupar, estar preocupado em alimentar a sua alma, em alimentar a sua vida espiritual. Então, ter experiências profundas com Deus. A pergunta que eu faria aqui hoje, para nós, todos nós aqui, como cristão ou não cristão, qual a experiência real que você teve com o Espírito Santo de Deus? Qual foi a última vez que o Espírito Santo de fato tocou na sua alma, lá dentro de você?
e você entendeu que era o Espírito Santo ministrando na sua vida, te chamando para perto de Deus, te chamando para uma experiência mais profunda com Ele. 2 Coríntios 3, versículo 18, ele vai dizer que nós somos transformados de glória em glória. A pergunta é, o que esse texto tem a ver com esta mensagem? Parece que a glória de Deus é como um espelho. Todo mundo aqui, ou pelo menos 97, 98% das pessoas, antes de vir para cá, enquanto estava se arrumando, certamente se colocaram diante do espelho, sim ou não? Sim, as mulheres principalmente, né? Se colocaram diante do espelho para se arrumar, para se maquiar. Você colocou uma roupa, você disse assim, nossa, hoje acho que eu comi demais no almoço, estou um pouco inchada. Essa roupa está me deixando mais gorda, vou trocar, quero uma que me deixa mais magra, como se isso fosse possível, né? Mas sabe que às vezes dependendo da roupa que você vê, você fica mais magra, né? É possível isso acontecer. Engana a visão, pelo menos, mas tudo bem, mas funciona. E aí você sai da frente do espelho, daqui a pouco você quer voltar de novo para ver se está tudo igual, se nada saiu do lugar, se o seu cabelo está no lugar, se a sua maquiagem não borrou, se a sua roupa está adequada, se está combinando. Se você vê uma pessoa que veste uma calça que não tem nada a ver com o sapato, nada a ver com o cinto, com a camisa, certamente essa pessoa não se colocou diante do espelho antes de sair de casa. Porque quando a gente olha no espelho, a gente arruma aquilo que está imperfeito. Assim é a glória de Deus. Quanto mais nós contemplamos a glória de Deus, mais nós somos transformados por Deus. Quanto mais nós temos contato com esse Deus, mais Ele nos transforma. E você fala assim, mas por que nós somos transformados de glória em glória? Porque ninguém jamais viu a Deus. Nós temos contato com a glória de Deus, com a manifestação de Deus. Nós só vamos ver Deus de fato quando nós subimos para a glória eterna. A não ser aqueles que tiveram contato com Jesus enquanto Ele viveu aqui. Mas nós temos contato com essa glória. E quando nós olhamos e contemplamos a glória de Deus, nós percebemos, diante desse espelho que é a glória de Deus, quão imperfeito nós somos e como nós precisamos acertar essas falhas, como nós precisamos consertar esses erros que tem para ficar mais bonito, para ficar melhor, mais apresentável diante de Deus. É mais ou menos essa a ideia. Se você sente um vazio na alma, ou que a vida não tem sentido, pode ser um sinal de que falta em você essa água viva, que é o Espírito Santo de Deus. Se você sente um vazio lá na sua alma, ou que a vida não tem sentido, ou se você anda tão estressado, ou tão amargurado, tão chateado, tão irritado, tão mal-humorado, ou tão triste, tão desanimado, pode ser um sinal que está faltando essa água viva, que é o Espírito Santo de Deus na sua vida. Pode ser um sinal que você não está diante do espelho para ser transformado. Deixa o Espírito Santo trabalhar, mexer na sua vida. Deixa o Espírito Santo tocar na sua alma. Se a vida está sem sentido, está vazia, está ruim, está chata, ó vida, ó céu, ó azar. Gente, quem tem o Espírito Santo de Deus vive em novidade de vida. É isso que a Bíblia fala. Ou nós cremos na Bíblia, ou nós cremos numa mentira. Que ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida, a pessoa vai viver reclamando, vai viver resmungando, vai viver triste, vai viver desanimado, vai viver irritado. Nós vivemos em novidade de vida. João 10,10 é vida plena no Espírito Santo de Deus. Ou nós cremos nisso, ou nós não cremos nisso. Então, se a sua vida está vazia, está sem sentido, eu digo para você, ore mais, busque mais a Deus. Diga como Davi, Senhor, me dê sede de Ti, coloca sede no meu coração por Ti, para que eu me contente, para que eu seja feliz, para que eu seja uma pessoa satisfeita nesta vida. Como falar de adoração, de sede, de busca de Deus? A gente estava conversando
aqui um dia desse, estávamos nós três aqui, no mundo das selfies. Gente, as selfies têm algo a nos dizer. O que as pessoas realmente estão adorando. A quem? A si mesmo. O tempo todo. Vai comer, meu café da manhã. Vai almoçar, meu almoço. Vai trabalhar, estou indo para o trabalho. Está no trânsito, horrível, estou no trânsito. As pessoas... Está no hospital, fazendo cirurgia, né? Está lá morrendo. Não, mas não pode deixar de tirar selfie, né? Porque tem que postar para as pessoas verem o que está acontecendo. As pessoas estão adorando a si mesmas. Mas sabe o que isso mostra? Que as pessoas têm sede de Deus. Mas elas estão tentando satisfazer a sua sede em outras coisas. E aí vai continuar. Sabe o que? Um detalhe também interessante que, com tanta opção de redes sociais, me fala aí, quais são as redes sociais que nós temos, além de WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter? Tem mais? Snapchat, ó, isso eu não sabia, não conhecia. Skype, enfim. No meio de tantas redes sociais, as pessoas estão cada vez mais antissociais. Sim ou não? Quanto mais rede social se tem, mais antissociais as pessoas estão se tornando. As pessoas não estão se relacionando mais olho no olho, tete a tete. As pessoas não estão mais se conversando, não estão mais se encontrando, porque elas só se falam nas redes sociais, resolvem seus problemas, suas questões apenas nas redes sociais. Então, como é que a pessoa vai ter sede de Deus se ela tem tanta opção de rede social para tentar preencher? Mas é uma busca incansável, porque a nossa sede ela só vai ser saciada em Deus. Amém? Não busque saciar a sua sede nas selfies da vida ou qualquer outra coisa do tipo, mas busque saciar a sua sede em Deus. Quem não adora aqui não vai gostar do céu, porque a adoração nos prepara para viver eternamente em comunhão com Deus. Jesus disse para aquela mulher: a água que eu lhe der vai jorrar para a vida eterna. Então, quem não consegue adorar aqui, certamente o céu não vai ser um lugar agradável. Porque a adoração aqui na terra nos prepara para viver eternamente com Deus. Eu sempre digo que nós nos enganamos porque a gente acha que o céu é algo totalmente fora do nosso conhecimento. Eu só vou saber exatamente como ele é quando eu chegar lá. Mais uma coisa nós podemos dizer: quando nós começamos a nossa caminhada cristã, nós começamos a viver o céu aqui. Por isso que quando ele fala para os seus discípulos: ore ao Pai, Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o teu reino. Nós já temos uma prévia aqui na terra de como vai ser esse reino lá. E não se engane, não viva como aquele noivo ou aquela noiva que vive em pé de guerra um com o outro, fala assim: depois que casar melhora, que não melhora não. Porque o céu, nós começamos a viver ele aqui, hoje, agora. E a adoração a Deus, ela nos prepara para viver com Deus. Então, se você é uma pessoa que mente, certamente o céu não é um bom lugar para você. Se você é uma pessoa que rouba até um chiclete do outro, certamente o céu não é um lugar para você. Se você é uma pessoa que fala mal do outro, certamente o céu não é um lugar para você. Se você é alguém
que é grosseiro, estúpido, violento, certamente o céu não é um lugar para você. Se você é uma pessoa insubmissa, o céu também não é um lugar para você. Se você é uma pessoa que machuca os outros com atitudes e palavras, o céu também não é um lugar. Você vai ler isso em 2 Coríntios 6. Que tipo de pessoa não vai herdar o reino de Deus? E o apóstolo Paulo vai dizer: e os que tais coisas praticam não entrarão no reino de Deus. Se você não gosta de se relacionar, se você não gosta de célula, o céu não é um lugar para você. Porque o céu é um lugar de relacionamento. Se você é uma pessoa que não gosta de confessar, de se abrir com o outro, o céu também não é o lugar para você. Porque no céu vai haver transparência. Se você é alguém que gosta de ficar sozinho, se você é alguém mal-humorado, irritado, o céu também não é o lugar para você. Porque o céu é um ambiente de alegria, de festa. Se você é uma pessoa que não gosta de cantar louvores a Deus, o céu também não é o lugar para você. Porque no céu há cânticos de louvores ao Rei dos Reis. E a Bíblia fala que os seres viventes estão a todo tempo dizendo e cantando: o Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Se você é uma pessoa que não gosta de se ajoelhar para orar, o céu também não é um lugar para você. Porque lá todos vão se prostrar de cara no chão diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Tá bom? Eu posso continuar? Por isso que eu disse, irmãos, que falar sobre adoração é o que tem mexido muito comigo. Que precisa mexer com a gente. A gente se ilude acerca do céu. O céu é lugar para a gente que quer mudança, para a gente que quer transformação. O céu é lugar de gente amável, de gente feliz, de gente alegre. E você pode dizer: mas eu tenho as minhas diferenças. Não estou falando de personalidade. Estou falando de temperamento controlado pelo Espírito Santo de Deus. Porque se não for controlado aqui, não vai ser no céu. Porque aqui nós começamos a viver o céu. Aqui nós começamos a viver um pouco da realidade do céu. Então, adoração é quando eu sou tomado por um anseio, por um desejo intenso de experimentar mais de Deus. Se no primeiro ponto nós vimos que a adoração é quando o que eu falo se torna realmente um desejo do meu coração, aqui, a adoração é quando eu sou tomado por um desejo de conhecer mais a Deus e de experimentar mais de Deus. Estou acabando, tá? Então, a adoração que Deus quer é uma adoração que exige conhecimento de Deus, é uma adoração que exige sede de Deus e, por último, é uma adoração que exige tratamento de pecado. No versículo 16, em toda aquela conversa, aquele bate-papo que Jesus estava tendo com aquela mulher, ela disse: Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha mais sede. E aí ele conversou e disse assim: vá e chame o seu marido. Aquela mulher, como todos nós, muitos aqui, ela tinha uma vida muito complicada. Ela tinha uma vida muito embaraçada. Talvez como muitos aqui têm. Muitas dificuldades, muitos problemas, muita confusão, muito embaraço. Mas a verdade é que todos nós, ou a maioria de nós, temos um câncer espiritual que precisa ser removido. Deus já removeu muito câncer da minha vida. Muitos deles, muitos. Mas eu ainda estou fazendo quimioterapia no Espírito Santo de Deus para Ele me curar dia a cada dia. Para Ele tratar a minha vida. E Deus, com certeza, Ele quer fazer isso aqui nessa noite comigo e com você. Porque a adoração que Deus quer exige tratamento de pecado. Então, por que Jesus pede para a mulher trazer um homem que não era o seu marido?
ele disse para ela, vai e chame o seu marido. E ela disse assim, Senhor, não tenho marido. Ele falou, sim, é verdade. Você já teve 5 casamentos frustrados. E o que vocês têm agora, está agora, também não é o seu marido. Mas por que Jesus manda essa mulher vir com o seu marido, com um homem que não é o seu marido? Mas certamente, para ela sentir a vergonha de se humilhar e dizer, Senhor, me perdoa. 1 João vai dizer que só o Senhor é a propiciação para os meus pecados. Então nós só vamos reconhecer, nos humilhar diante de quem pode nos purificar, que é diante de Jesus, que é na cruz de Cristo, porque é ela que nos purifica. Então essa mulher precisava sentir essa vergonha, que quem sabe eu e você sentimos um dia. Se você não sentiu ainda, eu espero que você sinta vergonha, quando você chegar diante de Deus e dizer, Senhor, me perdoa. Tem misericórdia de mim. Vai e chame o seu marido. Em outras palavras, significa tratar pecado. Jesus, ele gosta de tratar o pecado. Sabe por quê? Porque o pecado, ele é um vírus mortal. É a única coisa capaz de nos matar eternamente. É o nosso pecado. É a única coisa capaz de matar a nossa alma e nos fazer viver uma eternidade agonizante, longe da presença de Deus, é o pecado. Por isso que Jesus é o maior interessado em tratar pecado na nossa vida. Porque é um vírus mortal. E somente o sangue de Jesus é o antídoto que pode combater esse vírus mortal na nossa vida. Por isso ele chega para a mulher e diz, vai e chama o teu marido, porque Jesus é o único antídoto, ele é o único remédio que pode tratar e nos curar do pecado. Isso significa que nós adoramos quando de fato contemplamos a santidade de Deus. 1 Pedro vai dizer, sede santos porque eu sou santo. Não tem como se colocar diante de Deus, estar diante de Deus e não reconhecer quão miseráveis nós somos. E nós de fato, nós adoramos quando nós contemplamos a santidade de Deus. Sede santos porque eu sou santo. Essa frase está por toda a Bíblia. E às vezes a gente escuta as pessoas, mas ninguém é santo. Mas deve ser. Porque é o nosso ideal. Se o próprio Jesus, o próprio Deus fala para as pessoas, sede santos porque eu sou santo, significa que nós somos capazes de ser santos. É que a nossa mente ela é tão pequena, ou o nosso esforço não é grande o suficiente para nos arrependermos dos nossos pecados e dizer, eu não consigo, é muito difícil. Não é difícil. Uma das coisas que eu pensei lá na parte do céu, que o céu é o lugar de certo tipo de pessoa, mas não é de outras. Mas muitas vezes nós queremos as coisas de forma muito fácil. E o céu também não é lugar de gente preguiçosa. Porque a gente se programa para fazer uma carreira profissional, se programa para fazer uma carreira familiar, se programa para tanta coisa aqui na terra, que se você viver até, no máximo, 95, 100 anos, já está bom demais. Mas a gente não faz o nosso plano de carreira espiritual, que é a nossa eternidade com Deus. Bilhões de anos. A gente se planeja para aquilo que é passageiro, mas deixa a desejar aquilo que é eterno. Sede santos porque eu sou santo. O Senhor exige isso de nós. Porque o Senhor não tolera pecado, porque Ele é santo. E se Ele está dizendo para nós sermos santos, é porque isso é possível. É porque isso não é impossível. Para nós, humanamente falando, seria difícil. Mas com a água viva na nossa vida, eu posso garantir para você, a Bíblia, garante isso para você, que é totalmente possível. Vai e chame seu marido, significa que Deus perdoa os pecados somente daquele que confessa
e deixa. Deus queria perdoar os pecados daquela mulher, mas para isso ela precisava confessar. Não apenas confessar, ela precisava deixar. Provérbios 28 vai dizer que aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcançará misericórdia. Quem alcança a misericórdia de Deus é apenas quem confessa e quem deixa. E nesse texto, essa frase, ela fica nítida quando ela diz assim: Senhor, eu não tenho marido. Ela está confessando o seu pecado. Ela está dizendo: Senhor, eu não tenho marido. Por isso que Jesus disse para ela: você disse bem, você falou a verdade. E é muito interessante, gente, porque quando nós lemos a história dessa mulher, talvez ela teve uma história muito difícil, mas ela não saiu desse encontro com Jesus igual como ela encontrou com ele. Ela saiu desse encontro totalmente diferente, totalmente transformada. Por quê? Porque ela confessou os seus pecados. Deus só purifica quem adora. Porque é na adoração que consiste purificação. Porque é na adoração que temos consciência da santidade de Deus. Vamos ler todos juntos essa frase? Bem devagar. 1, 2, 3. Deus purifica. É a adoração que consiste em purificação. Porque é na adoração que temos consciência da santidade de Deus. Então Deus só purifica quem adora. Porque quem adora tem consciência da santidade de Deus. Quem adora tem consciência do quanto Deus é santo e de quanto Ele precisa ser santo também. Aí está a purificação do pecado. É no tratamento, quando ela reconhece que precisa ser tratada. Ele disse: vá e chame seu marido, que significa tratamento de pecado. Nós já falamos isso. E quando ela diz: Senhor, eu não tenho marido, significa confissão. Vai e chama o seu marido, é tratamento. Deus quer nos tratar. Ele quer tratar o nosso coração, Ele quer tratar a nossa vida, Ele quer tratar a sua alma. Eu não tenho marido, isso significa confissão. Com tratamento e confissão, há transformação. Quando nós confessamos, nós somos tratados por Deus. Nós somos transformados por Deus. Salmo 32 é um texto interessantíssimo, que o salmista Davi, ele está dizendo: Senhor, enquanto eu escondi os meus pecados de Ti, o meu corpo definhava de tanto gemer. Dia a dia a Tua mão pesava sobre mim. Então eu disse: me lembrarei do Senhor e a Ele eu confessarei os meus pecados. E quando eu confessei, o Senhor tirou toda a minha culpa. Porque com tratamento e confissão, há transformação. O Senhor nos transforma. Quando nós confessamos, quando nós deixamos, quando nós reconhecemos. Adoração é quando você é purificado do pecado que perturba a sua mente, a sua consciência, avivada pela santidade de Deus. Sabe aquele pecado que está lá, que você faz, toda vez que você cai, ele fica martelando na sua cabeça? Você, não, hoje eu não vou fazer, não, agora vai ser a última vez. E no outro dia você está fazendo a mesma coisa? Não, agora é a última vez, depois você está fazendo a mesma coisa. Adoração é quando nós somos purificados desse pecado que martela a nossa consciência, quando ela é avivada por Deus. Isaías 6 também é um texto muito interessante, porque o texto fala que Isaías chegou diante de Deus no templo, ele viu a glória de Deus, e quando ele viu a glória de Deus, ele falou assim: ai de mim, eu estou perdido, porque os meus olhos viram o Senhor, e eu sou um homem de lábios impuros. Eu sou um pecador e eu vivo no meio de um povo pecador.
e os meus olhos viram o Rei. E imediatamente, quando ele reconheceu os seus pecados, um anjo trouxe uma brasa trazida do altar, da presença de Deus, e tocou os seus lábios, e ele foi purificado. Da mesma forma como ela diz: Senhor, eu não tenho marido. Porque ela está confessando, ela está reconhecendo a sua necessidade de perdão de Deus. Se você tem facilidade em pecar, mesmo sabendo que está pecando, é porque você acha que o pecado não é importante e Deus não se importa. Então, se você peca facilmente, mesmo sabendo que está errado, mesmo sabendo que o que você está fazendo está errado, mas você não muda, é porque você acha que pecado não é coisa séria. E que Deus não se importa, até porque Ele perdoa facilmente. Ele perdoa facilmente. Mas a quem Ele perdoa facilmente? Quem confessa e deixa. Ele perdoa facilmente quem confessa e deixa. Deus só aceita a adoração de um coração quebrantado, contrito, despedaçado pelo Senhor. É o que diz lá em Salmos, ele diz assim: a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Mas em Tiago capítulo 4, versículo 6, ele vai dizer: Deus rejeita os orgulhosos. Deus rejeita os soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. A um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. E eu faço a pergunta para você: o que é um coração quebrantado e contrito? É um coração arrependido. É um coração que de fato reconhece a santidade de Deus e diz como Isaías e como essa mulher: ai de mim, eu não tenho marido, tem misericórdia de mim, Senhor. É o coração de alguém que chora, que clama diante de Deus, reconhecendo que só Ele pode matar a sua sede e que só Ele pode purificar dos seus pecados. Adoração envolve sentimentos genuínos. Sem sentimentos genuínos e profundos, o culto não causa nenhuma transformação. Quando ela diz para Jesus: Senhor, eu vejo que és profeta, aquela mulher, ela está sendo transformada. Ela está saindo daquele encontro com Jesus transformada, porque ela tinha um sentimento genuíno. Ela confessou, ela reconheceu e ela estava sendo transformada. Então, queridos, se você sair daqui do mesmo jeito que você entrou, talvez é porque você não tem sentimentos genuínos e profundos. Ou talvez porque nós não estamos sendo genuínos e profundos naquilo que nós estamos fazendo. Se você sair daqui do mesmo jeito que você entrou e a sua semana for do mesmo jeito que foi a semana passada, que a outra semana, e você está apenas vivendo uma semana após a outra, talvez você precisa buscar genuínos mais profundos, sentimentos mais profundos e genuínos de transformação, de desejo pela presença de Deus. E o meu desejo, do fundo do meu coração, é que cada um de nós aqui hoje saiamos diferentes de como nós entramos. Mas não é uma diferença que a hora que sair no portão, você já esqueceu, já passou, já cansou do que viveu aqui. Mas uma mudança que ela perdure por todos os dias, por todos os meses, por todos os anos da sua vida. Adoração é quando sou tomado por um desejo intenso de ser limpo dos meus pecados. Isso é adoração. Quando eu de fato tenho o desejo de ser purificado dos meus pecados. Quando eu de fato confesso os meus pecados. Quando eu de fato abandono a prática do pecado. Isso é adoração. Porque no céu é lugar de gente limpa. O céu é lugar de gente purificada. O céu é lugar de gente que gosta de ler Bíblia. O céu é lugar de gente que gosta de orar. O céu é lugar de gente que gosta de jejuar, de cultuar a Deus, de exaltar o nome de Deus. E de gente que se arrepende
também dos seus pecados. Eu faço uma pergunta para você. O que é o marido que você precisa trazer hoje, chamar hoje e apresentar diante de Jesus? O marido que Jesus pediu para aquela mulher trazer representava o pecado dela. Qual é o pecado que você precisa colocar diante de Deus hoje? Sabe por quê? Porque quem tem pecado não tratado, não está adorando. Senão a Bíblia, ela é uma mentira. Se nós de fato queremos adorar a Deus, ser verdadeiros adoradores, precisamos tratar nossos pecados.